E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia e Herodes tetrarca da Galileia e seu irmão Filipe tetrarca da Itureia e da província de Tranconites e Lisânias, tetrarca de Abilene. Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá e se abaixará todo monte e outeiro. O que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, João à multidão que saía para se batizar por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E a multidão interrogava, dizendo: que faremos, pois? Amém? O Evangelho de Lucas, ele é riquíssimo em sua diferença teológica e forma de apresentar os fatos e acontecimentos da vida de Jesus, sobretudo na forma como o apresenta nos seus escritos. Diferentemente de Mateus, que tem como propósito e traz o seu enfoque em apresentar Jesus como Rei dos Judeus. Não é à toa que ele faz o link da sua genealogia trazendo para Abraão, uma vez que aqui Lucas vai trazer de uma forma diferente, porque não é erro. Lucas e Mateus não teve contradição no seu escrito, mas intenções e propósitos diferentes. Portanto, o capítulo 3, que aqui foi lido brevemente, a primeira parte de Lucas, ele é aqui um divisor de águas. Já foi exposto no capítulo 1, o capítulo de número 2. Tratando-se do período em que Isabel, mulher estéril, dá à luz a um filho, João Batista. Tratando-se também de Jesus Cristo, que milagrosamente Maria, uma virgem, concebe um filho. É interessante notar que, além desse milagre, há outro milagre por trás, no período em que Jesus está sendo gerado e ele vai nascer. Porque Jesus, ele nasce sem pecado. Mas Jesus, ele não veio de uma mulher? Porventura, essa mulher era sem pecado? Não era sem pecado. Mas como explicar? Como é que esse Jesus veio sem a natureza pecaminosa? Quem é que explica milagres? Não há teólogo nesse mundo que possa explicar o milagre originado pelo Espírito Santo, realizado nesta realidade irrefutável. A Bíblia é categórica em dizer que Jesus Cristo não pecou. Nele nós não encontramos pecado. Ele é puro, ele é santo, ele é perfeito, e é por isso que o sacrifício dele foi suficiente para justificar os nossos pecados, para nos salvar, para nos limpar, porque somente uma pessoa limpa poderia nos limpar.
Mas então, se nós notamos que o foco estava na infância de Jesus e de João Batista nos capítulos anteriores, neste momento, nós somos transportados para uma transição da realidade do ministério de João Batista, que é o precursor, preparando o caminho do Senhor Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Lucas, além de médico, era um excelente historiador. Lucas não recebeu milagrosamente, assim como João no Apocalipse, uma revelação para escrever tudo aquilo que Deus estava entregando. Esse homem trabalhou incansavelmente para extrair a verdade. Não descredibilizo a ação do Espírito Santo em todo momento conduzindo esse homem. Porque embora ele trabalhou por meios naturais, o Espírito Santo em todo momento conduzia para trazer essa verdade para cada um de nós que estamos aqui nessa noite para ouvir a palavra de Deus. Portanto, Lucas não é menos privilegiado do que João, que recebeu a revelação diretamente do próprio Deus. E aqui nós podemos observar que nesse espaço de tempo, ele vai citar algumas coisas interessantes. Políticos, religiosos, mostrando que a fé cristã não é um mito, mas é, sobretudo, uma realidade histórica. Além disso, a mensagem aqui é clara. O povo precisava de arrependimento. O povo precisava se arrepender para ser introduzido no corpo de Cristo. Porque não tem como entrar, não tem como ter comunhão com Ele se não se arrepender. E arrependimento aqui não é mudar uma coisa, é ser transformado inteiramente, sobretudo na nossa mente, para que as nossas práticas reflitam uma transformação não produzida pelo homem, mas pelo Deus Todo-Poderoso, que tem poder para transformar o pecador em um homem justo. E então, é por isso que João se levanta, não sozinho, mas por autoridade divina. Porque ninguém automaticamente por si só pode se levantar para fazer algo para Deus. É Deus quem levanta os seus servos para realizar o seu propósito, o seu serviço, o seu ministério, a sua missão. A missão é estabelecida antes de tudo por Deus. Eu não posso automaticamente me levantar e dizer, eu sou profeta. É Deus quem escolhe, é Deus quem levanta, é Deus quem estabelece para exercer a missão. Se Deus não estiver nesse negócio, você está sozinho e não vai alcançar nenhum sucesso. Porque o sucesso da nossa vida é a aprovação de Deus. Notamos aqui que o propósito e a intenção de João é corrigir, é exortar, é encorajar esse povo ao arrependimento para que haja uma transformação de vida. Mas então, nos versículos 1 e 2, Lucas, ele ancora o Evangelho na história mundial. Isso mostra para a gente que João aparece não como um mero pregador isolado, mas como um profeta, levantado por Deus para estabelecer o plano e a vontade de Deus ao povo. João Batista, em meio a uma realidade corrompida pelo pecado, por um governo corrupto, sagaz, hostil, opressor, perseguidor, é levantado para combater o mal que estava assolando aquele momento, aquela época. E aqui eu tiro uma lição de vida.
Em todo o tempo de hostilidade e de opressão ao povo de Deus, Deus levanta um profeta para combater a hostilidade e a opressão. Deus levanta um profeta para combater o mal, para apresentar e estabelecer o plano e a vontade de Deus, combatendo sobretudo ao pecado e à corrupção do povo. Em todo o Antigo Testamento, enquanto o sacerdote se corrompia, Deus levantava um profeta, e sobretudo do improvável, para combater o mal, para estabelecer a vontade, para combater a corrupção, para mostrar para o povo que deveria voltar para o caminho correto. Sobretudo Deus apresentava o juízo, apresentava as consequências, mas esse Deus sempre apresentava a graça. Deus sempre apresentou a sua misericórdia. Deus sempre manifestou o seu amor, a sua manifestação amorosa. Deus sempre apresentou a sua graça. Se arrepender, será alcançado para a misericórdia. Se você se arrepender, você não vai sofrer essas consequências. Mas se não se arrepender, não tem jeito. Não tem como você fugir daquilo que Deus já determinou. Não tem como você burlar a vontade de Deus. Não tem como você contrariar aquilo que Ele já disse que vai acontecer. Não tem como você fugir das mãos de Deus. Por isso, é melhor e mais aconselhável que estejamos nas mãos de um Deus amoroso do que de um Deus irado. Esse nosso Deus, Ele manifesta o seu amor todos os dias, em todo momento, mas Ele também manifesta a sua ira. E isso não é uma ira no sentido de maldade, porque o nosso Deus é santo, é puro, é perfeito, mas Ele é justo e estabelece a sua justiça. Ele estabelece o seu juízo. Se Ele não estabelecesse a justiça e o juízo, Ele não era Deus. Mas Ele estabelece, porque até isso prova que o amor dele é perfeito. Então, nós observamos que diante daquele momento, líderes infiéis, corruptos, que estavam corrompendo o templo, que estavam corrompendo o povo, que estavam contrariando a vontade de Deus naquele momento, fazendo com que o povo andasse em caminhos tortuosos, em caminhos largos, distantes de Deus. E aí o Senhor levanta o profeta João Batista para proclamar a sua vontade, para proclamar a sua vontade, a sua palavra, anunciar a verdade de justiça, de amor, de transformação, de graça. E então João é levantado para preparar o caminho do Senhor. Ele não era a voz que clamava no deserto. O texto diz que ele era a voz do que clama. A voz do que clama no deserto. É interessante notar que o Evangelho não ignora a história. Ele traz a ênfase, assim como João pregou em meio a uma geração corrupta. Nós também somos chamados para fazer o mesmo. Nós também somos chamados para pregar para essa nação corrupta que está distante de Deus, distante da palavra, distante da verdade, distante da justiça, distante daquilo que Deus já estabeleceu na sua palavra. Nós estamos aqui para ser aquele semelhante a João Batista. A igreja do Senhor também deve preparar o caminho do Senhor, o caminho daquele que não que veio ver a primeira vez, mas aquele que vai voltar para buscar um povo que foi alcançado pela graça, um povo que foi alcançado pelo seu sangue de purificação e que transformou o homem justo, o homem imundo de pecado, em um homem justo pela justificação do sangue de Cristo. Portanto, esta responsabilidade não era somente de João Batista, esta responsabilidade é sobretudo minha e sua, é da igreja, de propagar a mensagem da verdade, a mensagem do amor, mas também a mensagem do juízo. Às vezes a gente chega em um evangelismo e fala: Jesus te ama. O amor de Deus
só faz sentido na vida do pecador quando ele entende que ele está andando em caminho em direção para o inferno. Enquanto o ser humano não entender que ele está perdido, ele nunca vai sentir a necessidade de Deus. Ele vai achar que ele é o bambambam, que ele é o maioral e que ele não precisa de ninguém, a não ser de si mesmo. E é que está o grande problema. Muitas pessoas que têm por Deus a si mesmo, que adora a si mesmo e que rejeita o favor mais bem precioso, que é a graça de Deus. Não há outro meio, irmãos. Não há outra forma de salvação se não for pela graça, se não for pelo reconhecimento de que somente Jesus pode nos salvar. Não há outro meio se não for por meio da pregação do Evangelho, porque é ela que produz, é ela que gera a fé, e a fé que faz com que nós correspondemos à graça de Deus. Se não for assim, não dá, não tem como. Não há outro caminho. Não há outro mediador a não ser Jesus Cristo. Só há um mediador entre Deus e os homens: Jesus Cristo, homem. E então nós notamos que, além disso, João é levantado como aquele do chamado profético. É aquele que não vem trazer algo novo, mas algo que está estabelecido na palavra. Algo que muitos estavam esperando, mas parece que não estavam preparados para receber o Senhor Jesus. Tanto que rejeitam. O seu povo rejeita a salvação. Rejeita Jesus. Rejeitam o Messias. Rejeitam o único caminho. E esse é o problema. O problema é esse: quando você rejeita o único caminho, você está perdido. A nossa segurança não está em ninguém além de Cristo. A nossa salvação não está em ninguém além dele. Ele é o mediador. Ele é a nossa salvação. Ele é a verdade. Ele é o caminho. Ele é a vida. Não tem jeito se não for por meio de Cristo. Confie inteiramente, totalmente nele. Ele é a exclusividade para a salvação. É ele que é digno de louvor, de adoração e de confiança plena. Jesus é o Rei dos Reis. Jesus é o Salvador. Meus irmãos, e aí, como eu disse, que não vem trazer algo novo, João, ele vai proclamar Isaías capítulo 50, capítulo 40, no versículo de número 3 ao 5. Voz do que clama no deserto. E então, o texto fala: preparai o caminho. Que honra, que privilégio João Batista teve de preparar o caminho do Deus encarnado. Mas não é só João que teve esse privilégio. Nós também temos esse privilégio. Que tal nos apropriarmos disso e fazermos como João Batista fez? Assim como ele preparou, que tal prepararmos também para o seu retorno glorioso? E como nós preparamos? Pregando a verdade, pregando a mensagem do Evangelho, pregando a mensagem da cruz, que tem muitas pessoas que estão omitindo a cruz de suas mensagens. Pregadores que omitem a cruz dos seus sermões não é digno do púlpito, não é digno de pregar a mensagem. Quem omite a cruz dos seus sermões quer vanglória para si mesmo, mas a glória é de Cristo, e Ele não divide a sua glória com ninguém. Nós estamos aqui para tributar honra e glória ao seu nome, porque é Ele que traz a salvação para nós. Mas então, preparai o caminho do Senhor é uma metáfora do caminho reto, veredas retas. Fala de coração. Preparar o caminho é preparar o coração do povo para receber o Mestre. Por isso que nós temos essa responsabilidade. Não é que eu esteja dizendo
que nós temos a capacidade de falar ou transformar corações. Porque essa ação é exclusiva do Espírito Santo. Mas, no entanto, nós temos uma responsabilidade e um dever: transmitir essa mensagem aos ouvidos. Como crerão se não há quem pregue? Se nós formos negligentes a este ponto, será que de fato nós fomos alcançados? Será que de fato nós fomos salvos? Cadê as obras que evidenciam essa fé viva? Porque se as minhas obras não acompanham a minha fé, Tiago diz que essa fé é morta. Não é que eu esteja dizendo, e Tiago, que a obra salva, a não ser de Cristo. Porque Tiago não está dizendo isso e nem eu. Eu faço coro ao que ele disse. Eu estou dizendo que se a sua fé viva, ela produz obras que louvam sobretudo a Deus, que glorificam sobretudo a Deus, que agradam a Deus. E aí ele te responde como responde a Cristo: esse é o meu filho amado, em quem eu me agrado, em quem eu me agrado, em quem eu tenho prazer. Glória a Deus. Mas então, essa mensagem propagada deve destruir o orgulho que está em nós. Todo mundo tem esse orgulho. E esse orgulho deve ser quebrado, destruído. Porque ele nos mata. Ele nos leva para distante de Deus. E esses vales preenchidos é uma vida injusta diante de Deus. E ele deve ser preenchido pelo Espírito Santo de Deus. Mas os corações devem ser preparados por meio da pregação, para que o Espírito Santo haja nesses corações, para que assim ele habite em nós. Porque antes a casa deve ser limpa, a casa deve ser reformada, deve ser transformada para a habitação do Deus Todo-Poderoso em nós. Ele não vai habitar em qualquer casa, não. Ele não vai habitar em casa suja, não. Ele vai habitar em uma casa que ele limpou. Mas se você não permite ser limpado, é porque você está rejeitando a graça dele. Você está rejeitando o amor dele. E se você rejeita, você perde o maior presente, a maior dádiva que Deus pode te conceder: salvação e vida eterna. Vida em abundância. É para isso que Cristo veio, para nos dar vida em abundância. E então nós vemos aqui que a verdadeira preparação para o avivamento não é barulho, mas arrependimento genuíno. O Espírito Santo encontra espaço onde há quebrantamento, onde há sensibilidade à sua voz, onde há sujeição à sua vontade. Porque se não houver isso, não haverá avivamento. Infelizmente, nós temos notado que muitas pessoas têm produzido, têm fabricado um fogo fajuto, um fogo falso, que nem os profetas de Baal. Pulam, roda, se corta, grita mais alto, gritem mais alto, gritem mais alto. Mas a resposta que veio do céu foi um fogo santo de Deus. Não foi fogo estranho, não. O fogo que vem de Deus é um fogo que vem para nunca se apagar. O fogo como resposta à fidelidade de Elias naquele dia foi um fogo verdadeiro, não foi um fogo fabricado, e que nós venhamos procurar e alcançar todos os dias, clamando ao Senhor Jesus por esse fogo verdadeiro, por esse fogo que purifica, por esse fogo que nos traz para mais perto de Deus, e que o nosso coração seja acalorado por esse fogo que produzido é pelo Espírito Santo de Deus, e não por humanos que trazem
fogo falso e fabricado por ele mesmo, que logo vai se apagar. Para que haja um avivamento na igreja, devemos acender uma fogueira no púlpito. E acender uma fogueira no púlpito é transmitir a mensagem do Evangelho, a mensagem da verdade, a mensagem que transforma, a mensagem que salva, a mensagem que cura, a mensagem que propaga a vontade e a verdade de Deus, a verdade que estabelece a sua justiça. Infelizmente, nós temos notado que muitas pessoas estão distantes dessa realidade. Muitas pessoas estão querendo fazer sem Deus. Sozinhos, nós não somos nada. As nossas obras, a nossa justiça, Isaías disse, não passa de um trapo de imundícia. Se não for Ele produzindo isso em nós, Ele vai rejeitar. Ele não aceita qualquer culto. Ele não aceita qualquer adoração. Ele não aceita de qualquer jeito. Ele aceita do jeito que Ele exige na sua palavra. Se você quer agradar a Ele, faça do jeito que Ele estabeleceu, do jeito que Ele pediu, do jeito que Ele exige, porque o livro de Salmo diz, há uma glória devida ao seu nome. Dê então essa glória a Ele, glorifique o nome dEle. Se você não estabelecer isso, você está andando na contramão de Deus. Cuidado com resultados que nem sempre significa aprovação de Deus. Mas então, além disso, nós vamos observar que aqui, João faz um confronto direto a uma coisa chamada hipocrisia. Hipocrisia dos fariseus. João chama aqui os religiosos da época de raça de víboras. Por quê? Ele vai expor a falsa confiança na descendência de Abraão. Ele ensina aqui que o fruto digno é o fruto de arrependimento, é o fruto de transformação, de mudança de vida, porque evidência de arrependimento é transformação. É essa a evidência verdadeira. E o machado está posto à raiz da árvore. Isso significa o quê? Juízo iminente, a qualquer momento. Nós não fomos chamados para estabelecer a nossa confiança em Abraão. E aqui, esses religiosos estavam estabelecendo a sua confiança na descendência de Abraão. Os judeus estavam confiando meramente por ser descendência de Abraão. Mas Abraão não justifica ninguém. Abraão não salva ninguém. Abraão não transforma ninguém. Abraão não produz fé em ninguém. Abraão não cura ninguém. Abraão não faz nada. Abraão não faz nada. É por isso que a nossa confiança deve estar nele, em Jesus Cristo, porque é Ele que faz em tudo, em todos e sobretudo em nossas vidas. É Ele que efetua a salvação, porque Paulo diz, eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Não há mérito nenhum em Paulo, não há mérito nenhum em Apolo, mas em quem dá o crescimento, irmãos. O mérito está nele, é Ele quem faz, é Ele quem realiza. Então não adianta frequentar igreja, não adianta vir, não adianta cantar, não adianta pregar, se não tiver fruto de arrependimento.
Porque o verdadeiro avivamento, ele é evidenciado pela santidade, pela separação. Se não há isso em nós, tem algo de errado. Nós precisamos dessa busca todos os dias. Eu não estou dizendo que é fácil, irmãos. É difícil. Até hoje nessa vida, eu nunca vi uma coisa boa ser fácil. Tudo que é bom é difícil mesmo. E o avivamento é tão difícil, mas tão difícil, que é impossível para os homens, que nenhum ser humano pode produzir. O avivamento é uma obra de Deus. É Ele quem traz o avivamento para o seu povo. É Ele quem gera isso no seu povo. E nós precisamos tão somente clamar a Ele: Senhor, derrama do Teu Espírito sobre nós, derrama da Tua graça sobre nós. Senhor Jesus Cristo, nos aviva. Senhor Jesus Cristo, nos enche com o Teu Espírito, meu Deus. Derrama do Teu fogo santo e nos purifica, para que nós estejamos mais e mais perto de Ti, Senhor, para que nós vejamos o quanto nós somos pecadores, o quanto nós somos maus, o quanto nós somos ruins, para que nós venhamos reconhecer aos pés da cruz, porque aos pés da cruz é o lugar mais alto que o cristão pode estar. Não é estar nos holofotes, não é estar nos status mais altos desse mundo, é estar aos pés de Cristo. Aos pés de Cristo é o lugar mais honroso que o cristão pode alcançar nessa vida. Enquanto nós não reconhecermos isso, nós estaremos enganados e distantes daquilo que Deus já estabeleceu para nós. Mas não fica só nisso, porque João, além de confrontar a hipocrisia, ele também vai orientar o povo. Isso é lindo, porque o Deus que confronta, o Deus que nos admoesta, é o Deus que dá a direção. Ele castiga o filho a que ama, mas Ele dá a direção. Ele nos conduz, irmãos. Ele quer nos levar para perto dEle. Ele não quer nos perder. Ele quer nos salvar. Ele quer nos alcançar. Ele pode fazer isso. Ele faz isso. Ele transforma as vidas. Ele salva vidas. Ele cura vidas. Ele santifica. Ele traz avivamento. Ele é Deus. Ele pode. E ninguém pode parar o seu poder. Ninguém pode frustrar os seus planos. Ninguém pode manipular a sua ação. Mas Ele realiza. Ele faz. Deus faz. Deus faz. Deus faz. Deus faz. Deus opera. Deus realiza a sua vontade como Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Ele é Deus. Então o povo pergunta: que faremos, pois? João vai responder com instruções práticas. Compartilhe roupas e alimentos. E aí mais adiante ele fala aos cobradores de impostos, que eram os publicanos: não exija além do devido. Aos soldados ele dá a seguinte instrução: não extorquir, não mentir e contentar-se com o seu salário. O chamado aqui é nada mais do que ao arrependimento. Aos cobradores de impostos ele está dizendo: não exija além do que é devido. Não cobre além disso. Você está oprimindo aos pobres. Irmãos, pessoas que não tinham como pagar, pessoas que não tinham dinheiro, que tinham que ser vendidas como escravos. Deus, Ele abomina aqueles que oprimem os pobres, mas Ele age com misericórdia àqueles que acolhem, aqueles que saciam a fome,
aqueles que acolhem, aqueles que manifestam a graça, porque com a mesma graça que Deus manifestou a minha vida, eu devo ser gracioso com o meu irmão, eu devo ser gracioso com o meu próximo, eu devo olhar com amor, com o mesmo amor que Ele olhou para mim, com o mesmo amor que Ele derramou em mim, porque o apóstolo João disse: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Esse amor que tem em nós, não é nós em si, nós não produzimos ele. Na verdade, é um fruto do amor de Deus, irmãos. Nós só amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou de tal maneira que deu o seu único filho, irmãos. Ele deu o seu melhor, então dê o seu melhor hoje para Deus, a sua melhor adoração, o seu melhor louvor, o seu melhor glória, o seu melhor aleluia. Você não veio aqui para receber, você veio aqui para entregar o seu culto a Ele. Você não é plateia, a plateia aqui é o Senhor Jesus Cristo, é a Santíssima Trindade. Ele está assistindo esse culto, Ele está contemplando as nossas adorações, o nosso louvor. Ele veio para receber, então dê o seu melhor, porque Ele deu o seu melhor. Ele amou de tal maneira que deu o seu único filho. O que é que você tem de melhor para dar para Deus? Dê hoje, dê agora, dê constantemente até o fim. Mas então, João vai nos mostrar que arrependimento, irmãos, não é só emoção mudar. Ele vai mostrar que é mudança de caráter. Ele vai mostrar que também nas finanças, eu devo comprar, mas eu devo pagar. Eu devo assumir os compromissos, mas eu devo exercer com os meus deveres. Se isso não acontece, está errado. Isso mostra que esse arrependimento reflete na nossa conduta social. Porque o Evangelho, ele transforma de dentro para fora. A realidade da transformação dentro reflete fora. Aquilo que Deus realizou na incapacidade dos olhos humanos de enxergar, os nossos olhos conseguem enxergar através das nossas atitudes. Aquilo que Ele efetuou em nós será refletido pelas minhas ações diárias, pelas minhas atitudes, pela minha forma de tratar o meu irmão, pela forma de amar o meu irmão, pela forma que eu manifesto a misericórdia para com o meu próximo, pela forma como eu olho para com o meu próximo. Se eu sou gracioso com ele, se eu me preocupo com ele, se eu oro pelo meu irmão. Será que nós estamos manifestando esse fruto? Nós precisamos. Peça ajuda a Deus, irmão. Chega em casa hoje, Senhor, completa a tua obra em mim. Me ajuda. Me conduz. Eu sozinho não consigo. Mas o Senhor me conduz. O Senhor me ajuda. O Senhor me direciona. O Senhor me conduz. O Senhor me leva para mais perto de Ti. Ele pode. Ele faz. Ele faz, irmãos. Ele realiza a sua vontade. Ele tem poder. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Deus magno. Ele é o Deus maravilhoso. Ele é o Príncipe da Paz. Ele é o Pai da eternidade. Ele é o Deus que realiza o que Ele quer. Ele é o Deus que despedaça o jugo e liberta o cativo. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o dono dessa igreja. Ele sustenta essa obra e Ele vai continuar sustentando enquanto nós estivermos fiéis a Ele. Ele conduz essa igreja na sua palavra. Santifica-nos, Senhor, na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Mas além disso, nós notamos que
a identidade do Messias ela é apresentada no batismo com fogo. Batismo com fogo. Eu vou trazer uma mensagem sobre batismo com fogo um dia. Mas então, o povo pensava que João fosse o Cristo. Que momento oportuno de João se apropriar e dizer de fato, eu sou o Cristo, e querer a glória para si. Mas João não quis isso. João disse que ele cresça e que eu diminua. João não quis a glória para si. João deu a devida glória ao nome dele. Irmãos, nós devemos fazer o mesmo. Infelizmente, nós temos notado que muitas pessoas têm buscado essa glória para si. Muitos pregadores que querem se apropriar da glória que é de Deus. Muitos cantores que têm feito do microfone e do púlpito um palco. Muitos famosos, mas poucos adoradores. Muitos que seguem de longe como multidão, mas poucos discípulos. Nós não fomos chamados para ser multidão que anda distante dele. Nós somos chamados para sermos discípulos que andamos de perto dele e ouvimos a batida do seu coração como João ouviu. Nós somos chamados para ser ensinado por ele, para viver aquilo que ele estabeleceu na sua palavra. Oh, irmãos, que glória é viver esta realidade. Que privilégio é ser discípulo desse mestre por excelência que é Jesus Cristo. E então, o texto diz, eu vos batizo com água. E aí João diz, mas virá outro que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O fogo aqui não é juízo, é purificador. O fogo aqui é a evidência do poder de Deus. Lembra do que acontece lá em Atos 2? O vento impetuoso, que é a figura do Espírito Santo. Ruach, Kadosh, Pneuma, Hagaio. São expressões no hebraico e no grego para Espírito Santo. E é ligado a sopro. Mas não vem só vento impetuoso, vem línguas repartidas como fogo. O fogo de Deus manifestando o seu poder. O fogo que purificou os lábios impuros de Isaías no capítulo 6. Esse fogo purifica. É bem verdade que na antiga aliança havia a purificação pela água, os rituais pela água. Inclusive, o batismo com água reflete essa realidade, se apropria disso. No entanto, reflete algo muito maior. Mas se o batismo com água reflete essa purificação por fora, o fogo reflete essa purificação por dentro, essa transformação no nosso interior. E essa purificação gerada dentro de nós, essa transformação evidencia fora as nossas atitudes que glorificam ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós notamos aqui que Cristo, ele traz separação, sim. Trigo recolhido, palha queimada. O batismo no Espírito Santo não é invenção da igreja moderna. É uma realidade estabelecida aqui, na Bíblia, na palavra. É promessa de Cristo.
E a palavra diz que é Ele quem batiza a gente com o Espírito Santo. É Ele, não é o homem. E além disso, é o poder para testemunhar, para santificar. Mas cuidado, quem rejeita o Espírito Santo enfrentará o fogo do juízo de Deus. Nós precisamos entender esta realidade. Não há outro caminho. Ou nós seremos salvos, ou nós seremos condenados. Ou nós estaremos eternamente na presença da estrela da manhã que é Cristo, ou nós perderemos o maior privilégio e estaremos distante dele. Não tem coisa pior do que estar distante de Jesus. Só quem já provou da sua presença sabe o quanto faz falta a presença dele. Exemplo, quando você ora e ele não te responde, que angústia dá. Porque é gostoso quando nós recebemos a resposta dele. Ainda mais quando ele se manifesta de uma forma sobrenatural. É gostoso demais, é lindo, é bonito. Mas o nosso Deus, Ele fala até no silêncio. Depois disso tudo, o texto nos mostra que é a prisão de João. Porque João não se vendeu ao sistema. Todo profeta de Deus, todo cristão verdadeiro, não se vende ao sistema. Independente das sanções, das consequências, dos problemas que pode vir na vida do verdadeiro cristão, ele não se submete a ninguém a não ser a Jesus. Porque a esperança do cristão não é somente para esse mundo. A esperança do cristão é para a eternidade. Ele aguarda uma glória muito maior do que essa que fora revelada aqui nesse momento. Paulo diz que o sofrimento que nos assola nesse momento transitório não se comparará com a glória, com o peso de glória que será nos revelado no momento em que Cristo retornar para buscar a sua igreja. Irmãos, aguardem isso, descansem na promessa de Cristo, porque Ele voltará para cumprir. Cristo promete e Ele cumpre. Ele é o Deus fiel e verdadeiro para estabelecer em realidade tudo aquilo que Ele já prometeu. Irmãos, João foi preso porque denunciou o pecado de Herodes. Pagou o preço com a prisão. Se for preciso perder a sua vida, perca. Porque a morte, ela não tem poder sobre a vida daqueles que foram alcançados por Deus. A morte, ela faz apenas um serviço a você. Ela te conduz e te leva na presença eternamente do Senhor Jesus. Ninguém pode parar aqueles que foram salvos por Jesus. Ninguém pode destruir aquele que já foi alcançado por Jesus. Ninguém pode arrancar das mãos de Jesus quem já foi salvo por Ele. Se assegure nessa verdade. Lembre-se de uma coisa: quem prega a verdade sempre vai sofrer consequências dos ímpios. Mas Deus é o seu defensor. O Espírito Santo está ao seu lado para te consolar. Irmãos, não desistam. Preguem a palavra de Deus. Proclamem a verdade de Deus. Não tenham medo. Vocês não foram chamados para ser tímidos, medrosos. Foram chamados para propagar a mensagem do Senhor Jesus Cristo. Independente dos problemas, independente das dificuldades, independente das lutas. Porque a palavra do livro de Salmo diz, no Salmo 23, verso 4:
ainda que venha o vale da sombra da morte, eu estou contigo. Ele está conosco, irmãos. A tua vara, o teu cajado me consolam. A sua presença me garante a certeza de salvação e de vida eterna, por mais que eu perca a minha vida. Lembra-se de Estevão, ele foi martirizado, mas Estevão teve o privilégio glorioso de ver o trono de Deus, de ver o Rei, de ver o Salvador. Teve o maior privilégio de ser salvo. O batismo de Jesus, precisamos notar aqui que o batismo de Jesus não é porque Jesus tinha pecado. Isso aqui é um consenso de toda a cristandade. Na verdade, é para que se cumprisse aquilo que já estava estabelecido. A intenção é justamente mostrar que ele era o Messias, evidenciar e identificar o seu ministério e também mostrar que o seu batismo era justamente pelos nossos pecados. Irmãos, que Jesus é esse que deixa a sua glória e vem para esse mundo hostil salvar um povo como eu e vocês, maus, ruins, perversos? Que amor é esse? Será que você pode encontrar outra pessoa, alguém que possa amar de tal maneira como amou Deus? Será que você pode encontrar uma outra ação, uma outra atitude semelhante a esta? Não há. Não haverá e nunca houve. Aleluia. Mas então, é interessante notarmos que Lucas ele traça a linhagem até Adão, mostrando que Jesus, como Filho do Homem, o Salvador universal, diferente de Mateus, que traz o seu enfoque para o rei, sacerdote, filho de Davi e Abraão. Então Lucas mostra o Cristo como aquele que alcança toda a humanidade. Lucas traz esse homem, essa humanidade perfeita de Cristo. Essa humanidade que não foi corrompida nem no nascimento e nem durante toda a sua vida. Porque todos nós, quando nascemos, já nascemos com um pecado em nós. É por isso que Davi fala: em pecado me concebeu a minha mãe. Não é que ele está dizendo, como muitos dizem, erroneamente uma barbaridade, que Davi era um filho bastardo, que Davi foi fruto de um adultério. Não, isso é uma mentira. Davi está dizendo que desde quando ele nasceu, ele já era pecador. Agostinho de Hipona diz: nós não nos tornamos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque já somos pecadores por natureza. Não há uma partícula em nosso ser que não foi corrompida pelo pecado. Que no período da Reforma, os teólogos formalizam isso como depravação total. Mas muito embora essa depravação total nos alcançou por conta da desobediência de um só homem,
A salvação, a justificação, a santificação veio por meio de um só homem também, Jesus Cristo, o Salvador. Foi Ele que assumiu aquela cruz para aplacar a ira que estava sobre nós. E então, meus irmãos, nós concluímos dizendo que o Evangelho é uma história real, mas que também, para a porta da salvação, é necessário que passemos pelo arrependimento. Aleluia! Porque o fruto e a evidência de uma fé verdadeira é a mudança de vida. O batismo no Espírito Santo é uma promessa a todos os crentes, todos os cristãos que confiam em Cristo. E Cristo é apresentado por Lucas como Salvador universal. Assim como João preparou o caminho para o Senhor Jesus, nós também somos chamados como igreja a preparar corações para a volta do Senhor, por meio da pregação do Evangelho, por meio do anúncio da mensagem de Deus. E só haverá igreja preparada enquanto houver arrependimento genuíno, santidade e prática de vida santa, por meio de uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E que nós busquemos a santidade por meio da verdade do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus.